sei que agora vem um momento bem bacana, mais uma entrevista no Ego Time com o Simon, que eu sei já tá aí no estúdio com Paula. Gostaria de estar aí também para entrevistar, porque eu admiro muito o trabalho dele como repórter. E antes de me despedir de vocês, chegou a hora de dar tchau. Eu quero deixar uma pergunta para começar esse bate-papo. E aí a Paula conduz esse bate-papo e aí a gente vai conferir tudo. Que Simon, eu sei que a comunicação, ela não é fácil, né? Hoje, ainda mais hoje em dia, com todos esses momentos que a gente vive de repressão à imprensa. Mas eu queria saber como que você foi picado pelo bichinho da comunicação. Como que foi o seu início, né? Como que foi esse pontapé inicial? E com essa pergunta eu me despeço do Ego Time de hoje, deixo o finalzinho aí com vocês no estúdio e volto semana que vem, tá bom? Tá certo, amigo. Muito obrigado pela pergunta. Aproveite aí Natal, nessa cidade maravilhosa que eu gosto. Olha, minha trajetória... É engraçado que quando eu entrei aqui nesse estúdio, eu lembrei muito. A história de Bruno é muito parecida com a minha. Eu vi que é uma pessoa muito apaixonada por televisão desde o ensino médio, né, desde antes, e minha paixão começou justamente nessa época. Meus trabalhos de escola, de colégio, eram todos com filmagem. Hoje em dia é muito fácil, né? A gente tem celular, filme, mas naquela época não era assim. Era uma pessoa só na minha turma tinha câmera, mas aí a gente utilizava e eu gravava, a gente montava telejornal e eu tinha esse sonho de trabalhar com televisão. Eu era fanático por televisão. E eu lembro que eu fazia vinhetas dos programas no PowerPoint naquela época. Isso eu tô falando, eu fiz ensino médio em 99, 2000, 2001, porque eu tinha um computador pra época assim bacana, moderno, tinha placa de TV, que aí eu conseguia conectar com videocassete, aí eu fazia as vinhetas, e eram fazer as vinhetas bacanas mesmo, aí a gente gravava e fazia tudo isso. Então assim, eu tinha essa paixão por televisão, então assim, eu tinha decidido, não, eu quero comunicação. E aí eu fiz primeiro rádio e TV, tô pedindo desculpa ao pessoal também, porque eu tô bem rouco, resquícios do fim de semana. Foi intenso. Foi intenso. Aproveitou muito. E aí vim fazer rádio e TV aqui em João Pessoa, vim com 17 anos, vim muito novo, passei no vestibular, graças a Deus, de primeira, fiz o curso de rádio e TV e depois de jornalismo, né? Eu tenho essas duas graduações em comunicação e assim, sempre foi essa paixão, todo mundo na minha turma, colégio, já sabia que eu ia trabalhar com isso porque era algo que movia a minha vida, né? Assim, televisão. E ver aqui toda essa estrutura muito bacana. Na minha época, eu tentava improvisar algo parecido, mas que a gente não tinha essa tecnologia, não tinha essa facilidade, esse acesso à internet. Com certeza, se eu tivesse também vivido nessa geração, assim, né, no ensino médio, eu também teria tentado alguma coisa assim, de uma TV online, assim como o Bruno fez. E tem aí essa rede de sucesso. Mas só pelo que você explicou, deu pra ver que você é muito determinado, sabe o que quer. Porque, pré-vestibular é uma época que todo mundo tem dúvidas. Inclusive, eu tive muitas dúvidas, mesmo sabendo que queria muito cursar jornalismo. Então, desde que você se graduou, você saiu da graduação já predestinado a entrar na TV. Como foi esse começo na TV? Pronto. Desde a época de universidade, dentro desse desejo, a gente... Olha, quando eu entrei... na UFPB. Minha gente, vocês não têm noção não, como, graças a Deus, hoje a faculdade é muito estruturada, mas quando eu cheguei aqui em 2002, primeira dificuldade, eu vim do interior, do sertão da Bahia para morar num estado que eu não conhecia ninguém. E com 17 anos, né, já tinha toda essa dificuldade. E realmente o curso não tinha estrutura nenhuma. Era um curso de rádio e TV e que não tinha nada de TV. Não tinha estúdio de TV, não tinha câmera, não tinha nada. O máximo que tinha era um laboratório de rádio. Para vocês terem ideia, a gente aprendeu fotografia, o professor desenhando uma máquina fotográfica no quadro. E aí, só que aí, como teve a mudança de governo, na época em 2003, então foi quando a gente recebeu o equipamento, foi montada a TV universitária. E aí eu fui a primeira leva de estagiários da TV UFPB, né, fui bolsista, então a gente já trabalhou aí com alguns programas e lá na universidade a gente fez um programa independente que era chamado de Zoada. Foi o primeiro programa feito por estudantes da UFPB, que era veiculado pela TV UFPB, e a gente produzia tudo. A gente conseguiu ter o amparo da universidade de uma forma que eles deixavam o equipamento sempre à nossa disposição, a câmera, e a gente tinha acesso ao estúdio a hora que a gente quisesse. A gente gravava e a gente mesmo controlava todo o estúdio da UFPB, porque o programa deu muito respaldo pra gente, a gente recebeu, então, inclusive, moção de aplausos da Assembleia Legislativa, porque era um programa voltado para a cultura, que era o Zoado.
E aí pronto, foi assim, os meus primeiros passos ali, mas sempre trabalhando por trás da câmera. Eu gostava de dirigir, eu estaria fazendo assim, ó, lá no estúdio da TV. Simon, né, assim, sempre frente às câmeras, não imagina que ele se diz tímido, porque até então não acho ele tímido. Diz que gostaria de trabalhar em bastidores. Nessa época eu gostava. Eu dirigia, eu cortava, eu fazia direção de imagens, comandava toda a gravação do programa, eu era assim, era por Então eu quero saber qual foi a pessoa responsável que funcionou. Não, Simon, dá uma chance para as câmeras, porque você tem jeito para isso. Como foi isso? Pronto, assim que eu cheguei na TV Correio, eu entrei lá como estagiário, inclusive fiz 15 anos semana passada de TV Correio e também de carreira. Muito porque tempo, eu fui contra 15 anos, pois é, quando eu lembro. Como passou rápido, né? Eu entrei lá como estagiário, mas com 2 meses eu fui efetivado, então para mim ali eu considero o início da minha carreira mesmo, porque eu tinha experiências com estágio, mas meu primeiro contrato profissional como profissional de comunicação foi lá. Então minha história, minha trajetória profissional se mistura realmente com a empresa, né? E aí cheguei lá como produtor estagiário do Correio Espetacular. Não sei se vocês alcançaram, você é novinha. Então, Simon, assim, né? Quando fala de idade. Então, não tão novinha, mas eu lembro, viu? Pronto, que era a nossa versão do Domingo Espetacular, né? Que era da Record. E aí eu entrei como estagiário desse programa. E aí, rapidamente, com 2 meses, eu já fui contratado para ser produtor. E aí comecei a trabalhar na madrugada e tudo mais. E eles olhavam, já ficavam assim, acho que você tem jeito pro vídeo, tudo mais. Porque também a TV, nessa época até era menor, não tinha essa estrutura que tem hoje, aquele prédio, aquele estúdio. E era muito comum produtor ir também pra rua. Assim, tá faltando um repórter, ou tem uma matéria agora que tá acontecendo um assunto e preciso que cubra. Então, assim, o produtor ia como repórter. E eu lembro do nervosismo, assim, do início, sem ter experiência nenhuma. Mas aí começaram a me observar, disse, faça o texto, grava por experiência. E começaram a ficar de olho nisso. E aí tiveram 2 pessoas fundamentais nessa história aí. Valdez, que foi meu primeiro chefe lá na TV Correio, Valdez, que inclusive está lá com a gente hoje, é um dos editores do Correio Verdade, mas ele era o diretor de jornalismo, acho que o nome da função era essa. E depois Cristina Dias também, né? Sim. Que também é outra profissional muito renomada. E aí teve uma época que a gente teve o privilégio de trabalhar com os 2, e ela também começou a enxergar isso, assim, que eu tinha um certo jeito, vamos dizer assim, para reportagem. E aí ela me convidou para tirar as férias de Hariane Arruda. Ela me tirou da produção do jornalismo que eu trabalhava, era produtor do Jornal da Correio. Ela me botou no Correio Cidades, que era que é um programa que ainda existe, que é no domingo. E ela disse, eu vou te botar na produção desse programa e você vai ficar fazendo uma matéria. Eu quero que você faça aí uma matéria bem produzida por semana. Já assim, tipo, vai lá e faça. E foi, ela disse, vai gravando, a gente vai observando e tal. Aí ela disse, pronto, é isso mesmo. Quer tirar as férias de Hariane? Hariane Arruda trabalhava com a gente. Em janeiro eu disse, topo. Por quê? Eu não aguentava mais trabalhar com produção, minha gente. Olha. Quem passa, né? Eu reconheço, viu? O valor dos produtores não é fácil. A gente tem que reconhecer muito o produtor. Eles que ralam, trabalham muito para que aquele material vá ao ar, só que é muito, assim, eles trabalham muito. Muita gente merece, né? A gente é 24 horas conectado, você não relaxa e tudo mais. Então, assim, eu já estava há muito tempo nessa função e eu queria áreas novas. Então, eu nunca vislumbrei, eu quero ir para reportagem. Não, juro para vocês. O máximo, assim, que eu tinha vontade de experiência com vídeo era apresentação. E isso me apetecia um pouquinho, assim, eu tinha um certo desejo por isso. Mas a reportagem nunca almejei, nunca. Mas aí, quando ela ofereceu, ela quer ir tirar as férias, eu disse, quero. Porque era a oportunidade. Já queria uma outra oportunidade, outra oportunidade. Mesmo. Pronto, fui. Aí eu tirei as férias de Hariane, tirei as férias de Silvia Torres, que também na época trabalhava com a gente. E aí ela disse, pronto, eu vou te efetivar na reportagem. Aí já saí da função e fiquei na época... Predestinado, né, pra ser repórter, porque na primeira oportunidade, né, tu tem alguma pergunta, pode ficar à vontade, interage aqui com a gente. Se quiser interagir, fica à vontade. Por enquanto não. Eu só vou caladinho, tá falando pra Paula que eu só vou calar. Não é fácil. Foi não. Não é fácil, assim, imagina, colocar a cara tapa assim pra todo mundo e ser repórter, assim, quais foram os desafios que você lembra, assim, no início? Muitos eu sofri, porque assim, eu não tive a oportunidade de ser treinado para isso. Realmente foi assim, vá e faça. Então aí eu comecei nessa época, era repórter da noite,
E muito assim, você se depara no dia a dia, por mais que você seja treinado tal, sempre tem algum tipo de matéria que você diz, como é que eu faço essa? Como é que eu conduzo essa reportagem? Como é que eu desenvolvo esse texto? E para você que é verde, não tinha, aí você se deparava com alguns assuntos assim, nossa, como é que eu vou fazer isso? Então eu penei muito no começo. Mas eu acho, e o que me ajudou muito foi observar. Eu já como produtor, eu acho que eu aprendi mesmo a fazer reportagem assim, eu produzia uma reportagem, vamos dizer, eu produzia para você, mas eu fazia questão de ver a sua reportagem no ar. Porque eu pensava de um jeito, fazia a pauta, aí eu disse, deixa eu ver como foi que ela desenvolveu isso. Cada um tem sua subjetividade, né? Isso, aí eu disse, então ela desenvolveu assim, ela começou assim, botou a passagem assim, passagem, né? Para quem não está acostumado, é o momento que o repórter aparece, você tem que escolher aquela informação, tem alguns critérios para isso. E eu disse, desenvolveu dessa forma, tá. Aí era sempre observando. Então isso eu fui entendendo como é que se desenvolveu uma reportagem. E aí eu era muito de observar, assistir os outros jornais, e eu gostava muito de fazer, sabe o quê? É muito comum a gente estar em alguma pauta em que estão todas as emissoras. Então eu estava ali fazendo minha reportagem, você estava fazendo a sua, aí eu gostava de ver a sua. Para ver, deixa eu ver como foi que meu colega fez. Eu fiz dessa forma, mas deixa eu ver como ele fez. Interessante, ele começou por esse gancho, tá? É mesmo. Uma boa ideia. Isso pode me ajudar, né? Isso pode me ajudar, realmente dessa forma é mais criativa, tal. E isso foi me ajudando. Então eu aprendi muito por observação. Eu acho entendeu? que a sua dica para quem está começando jornalismo, exatamente, quem sonha, né, com TV. Observe. E outra dica, pessoal, busque estágio. Busque uma experiência profissional, porque o mercado é limitado, até porque são poucas TVs. Hoje em dia a gente não tem mais jornal impresso, então assim, para você entrar sem essa bagagem, sem essa experiência, é muito difícil. Então assim, você tem que ter essa vivência e lá você vai ter uma oportunidade. Foi o que aconteceu comigo na TV Correio, né? Eu fui estagiário, fui produtor e cheguei na reportagem, né? Mas foi difícil. Mas olha, batalhou muito. Chorei, sofri. Faz parte, né? Faz parte da história. O importante é que você chegou hoje, merecidamente, tem todo o reconhecimento, brilha na área que você atua e é uma referência agora para muitos outros que acompanham você. Essa palavra acho tão forte. Mas você merece muito, muito isso. Mas Simon, a Voz da Minha Consciência, que você conhece tão bem quanto eu, jogou aqui. A gente fala da profissão, fala de observar os repórteres, de tipo assim, ter esse contato, né, que a gente tem com os nossos colegas de profissão. Tem alguma polêmica? Você se envolveu em alguma polêmica? Algo que você queira comentar também, viu? Sinta-se à vontade, se você quer ou não. Tem alguma coisa assim? Não. Disseram pra mim que tem um nome. Você não vai participar do Aplaude ou Vaia, que é o nosso quadro, mas estão jogando aqui, dizem que tem um nome. Assim, se você se sentir à vontade. Quiser dar mais alguma dica que eu tô tentando lembrar. Ele tá tentando lembrar. Me falaram de um programa pago em uma emissora de TV aqui local. Se teve alguma polêmica. Rapaz, eu não tô lembrando disso, não. Olha, diretor. Me soltaram o nome, eu posso falar ou você quer que eu pare? Porque eu deixo convidada à vontade. Pode falar. Me fala o nome de Richelle Bezerra. Lembrou? Richelle? Porque eu não sei da história, tá? Eu tô assim como vocês em casa. Não sei. Minha gente, Richelle é um grande amigo meu. É uma pessoa maravilhosa. Inclusive, me espelhei muito nele. Porque Richelle, inclusive, quando eu entrei na TV Correio, ele era o principal nome. O principal nome masculino. Pra mim eram duas referências, Richelle Bezerra e Glaucia Araújo. Sou fã demais dos dois. Glaucia é uma paixão pra mim. Ela me inspirou muito. E eu acho que talvez... O pessoal às vezes gosta de criar algumas coisas, né? Porque por ele ser... Ele tinha esse destaque na TV Correio, mas ele saiu. Depois voltou e talvez por... Vamos dizer assim, pelo espaço que os dois tinham uma certa visibilidade e respaldo ali dentro da empresa... Talvez comparassem e tal, mas entre a gente nunca teve nada. Pelo contrário, ele me incentivou. Inclusive, a saída de Richelle dessa última vez foi o que abriu espaço para eu ser o substituto do Jornal da Correio. Foi, e ele até disse, assim, eu comentando com ele, né, que depois, porque ele substituía a Linda Carvalho, e aí com essa saída dele me deram essa oportunidade. Aí eu comentando para ele, disse, amigo, fico muito feliz que eu saí por uma coisa boa para mim, que ele foi montar a empresa dele, e eu terminei te ajudando. Eu disse, exatamente. Olha aí, então, todo mundo assim, se ajudando. Se ajudou, foi. Mas sabe o que o diretor, Sim, vamos lá. Tão querido, né? Ele quer saber se você aplaude ou vaia.
Richelle, sim. aplaudo demais, Olha aí, demais. aplausos! Pela coragem dele, pela determinação. Passou pela Bahia, já trabalhou na minha cidade, já trabalhou na Rede Bahia, voltou, passou por diversas emissoras e teve coragem de sair de uma empresa privada para tentar, né, o espaço dele com a empresa dele, tá aí consolidado, tem um programa dele também, então eu aplaudo demais. Os dois estão brilhando, tá? Nas escolhas que eles fizeram. Sim, total. Tem outro nome aqui. Vamos lá. Eu também tô curiosa pra saber, porque eu admiro muito essa pessoa, Carla Visani. Carla Visani. Tô tentando entender porque Eu alguns também, nomes sabe? Eu estão tô entrando aqui chegando na onda junto com vocês. Carla Visani é uma das mais competentes profissionais também desse estado. Lucas Macieira, que passou esses nomes, estão me Foi falando. Eita, Lucas. Conhece, né? Eu sei porque acho que passaram por esse nome porque ela foi uma das gestoras lá do Sistema Correio. Vou dizer a sequência que eu peguei. Valdez, Cristina Dias, Silvio Osias, Carla Visani, Edileide Vilaça e agora Sérgio Pavanello. Carla, eu comecei a trabalhar com ela era editora do Correio Debate e a gente se dava muito bem, a gente tinha uma cumplicidade, era um programa de política, a gente se entendia porque é muito difícil você preencher o conteúdo de um programa segmentado, então a gente tinha que ter muita cumplicidade. Simon, hoje eu vou precisar que você faça mais um vivo, que você renda e tudo mais, então a gente tinha muita cumplicidade. Como chefe também ela foi uma chefe bacana. São muitas histórias, ele tá relembrando aqui. Eu tô relembrando. Ela como gestora foi bacana, sim, foi respeitosa comigo. E é isso, não tem o que falar mal de... Mas a pergunta que não quer calar, né? Que você tem que dizer, aplaude ou vaia? Aplaudo. Olha, mas Inclusive, ela tá aplauso. Eu tô aqui, eu fiquei pensando, porque eu tô tentando lembrar de alguma coisa do porquê chegou o nome, né? Tô na mesma dúvida que você, viu, Certo. Simon? Só tô seguindo aqui a orientação, Mas ó, ela continua fazendo um trabalho fantástico aí na rádio, né? Ela é uma pessoa maravilhosa, tem um coração muito bom. Eu aplaudo sim. Eu já tô no quadro, né? Sem perceber, eles me jogaram no quadro. né? Querendo ou não, você tá nesse quadro. Mas o pessoal aqui, Alba maravilhosa, beijo pra você, diz que é muito sua fã. Alba? Isso. Alba, muito obrigado. Será que é uma Alba que eu conheço? Pergunte. É a tia de Bruna Taíde. É? Não Isso. sei. Mas muito obrigado, Alba, viu? Um Ela beijo tá pra você. maravilhosa. Obrigado aí por estar assistindo. Olha, eu não tô vendo uma foto ali. Olha, pra descontrair, tirar aqui, porque ele ficou... Porque quem seleciona as fotos, né? Sim, eu sei. Você sabe quem seleciona, né, Simon? Ele gosta de polêmica. Ele gosta demais. Alan disse que você é maravilhoso e é muito seu fã. Alan Muito Nunes. obrigado. Alan é incrível. Alan é daqueles profissionais de unanimidade, assim, que todo mundo gosta demais dele. Uma pessoa doce, assim, maravilhoso de trabalhar. Passou uma temporada lá com a gente também no Sistema Correio. Recebendo as informações. Muitas informações aqui, então. Já preparei Simon, porque ele vai participar do quadro Alô Quem É, né? Já preparei, já expliquei, ele já tem alguém em mente, várias pessoas. Ele tá até na dúvida, né, Simon? Eu já vi que alguns não vão, que eu pensava não vai dar certo, por quê? Estão assistindo. Estão assistindo, então não vai dar certo. Não vai dar certo a brincadeira. Deixa eu ver aqui. Enquanto ele pensa... Tá, já, pronto. tá, Simon, eu vou ter que acalmar um pouquinho. Tá, vou falar aqui. Mas, Simon, chegou o momento tão esperado, viu? Por nós, pra quem tá acompanhando. Quero ver. Alô, quem é? Roda Ai, a vinheta. Jesus. Amigo, Oi, amigo, tudo jóia? tudo ali, tá? Tá na Correio ainda? Não, tô na academia. Na Cabo Branco? Na academia, menino. Sim, desculpa. Não, porque eu soube que você ia, na verdade, ia pra Recife esses dias. Não, foi não, amigo. Oxe. Isso. Mas tu tá com tempo... Alô? Fala, amigo. Alô? Oi, cortou. Tu tá com teu marido? Não, eu tô sozinho. Ah, tá. Ei, que história é essa que você tá de mudança? Mudança de quê, amigo? Mudança de quê, amigo? Oxe, eu soube que você tava de mudança de estado. É mentira, menina. Que conversa do povo. Oxe, por que inventaram isso? Pô, disse É que... brincadeira. É Oxe. porque abriu a mix de Recife. Alguém vai dizendo que eu vou pra Recife, morar em Recife. Ele disse que, inclusive, tu ia pra Recife, que vai ter um show de calcinha preta lá. Celeste. Só sendo eu mesmo com calcinha preta.
Paulo, não foi? Eu não sei não, e porque disse que você tava querendo sair daqui, porque tava em processo de separação. Aí eu fiquei nervoso na hora, né, com essa história. Que disse que teve uma briga no motel, aí, enfim, que foi parar na central de polícia. Não, isso não foi comigo, não. Meu Deus, muito bom! Eu tô sem acreditar aqui. A gente tá participando aqui eu tô participando do Ego Time aqui da Rede B. E aí, eu tinha que passar um troço pra A alguém com missão algumas dele palavras. cumprida, mais que cumprida. Lamarck, você é uma pessoa muito calma. Eu achei que você ia, tipo, sei lá, falar algum tipo de coisa, assim, soltar alguma coisa engraçada, mas ali pleno, na ligação, viu? Saiu muito bem, Simon também. E obrigada por participar. Tá certo. O melhor foi só se foi em calcinha Sou preta. eu, mas ele é bem pleno, né? Bem pleno, não questionou nada, né? Tchau, amigo, depois eu falo contigo. Tchau. Agora aplausos é pra ele, né? Aplausos pra Simon. Muito bom, Simon. A tática foi desligando o microfone que eu não tinha. Faço desse jeito toda vez. Eu vi você fazendo, já sei como eu faço. Claro. Olha, já pegou a dica, ele é observador. Ele falou que observa tudo. Tem que silenciar, senão não vai dar certo, não. Dá não, dá não. Ele acaba de Ficou rir. Eu vermelho não consigo também. segurar a risada não, minha Vermelho gente. fácil. Ele ficou vermelho. Todo mundo aqui numa crise de riso. E eu, gente, sabe, e Simon querendo rir, não conseguia às vezes falar a palavra. Mas desenrolou bem, parabéns. Obrigado. Mole, você- Esse é um amigo mais contido, eu lembrei. Eu disse, acho que O vai mais dar contido, certo. ele é muito pleno. Achei ele muito pleno. Outros iam me esculhambar. Eu tive sorte que o meu não é contido. O meu fala que fala mesmo. Ah, mas os dois se saíram muito bem, gente. Vamos reconhecer bom. aplausos. Aplausos pros dois. Olha. Eu volto aqui com o Simon, porque aqui soltaram outro nome, Simon. Eita. Não te os colocaram nomes. oficialmente nesse quadro do Aplaudio Vaia, mas soltaram, aí a gente quer saber. Quero que você esclareça também, né, se tiver alguma história. Certo. Serginho. Serginho, Como? Serginho Montenegro? Sérgio Montenegro. Sim. Serginho também. Olha, Serginho, ele é incrível. É uma pessoa, é uma figura lá na redação. Ele diverte todo mundo. E eu sei por que estão falando isso. É porque é o seguinte, na minha trajetória lá na TV Correio, eu fui apresentador do Correio Esporte por 2, 3 anos. E aí, eu saí do programa e aí ele assumiu. E na época, o pessoal comentava, acha que isso naturalmente foi assim, um roubou o lugar do outro, que tem uma certa inimizade. Eu lembro que até o próprio Serginho veio falar comigo, né, depois que a empresa tinha decidido isso. É assim, Simon, não sei o que, eu disse, amigo, não se preocupe, isso acontece. Eu já imaginava, já sentia que ia manter algumas mudanças, entendeu? Então eu sabia que eu ia sair do Correio Esporte, que ele iria assumir. Em nenhum momento não tinha porquê a gente ficar chateado por isso, até porque não foi algo dele, foi da empresa. E são mudanças que acontecem naturalmente. Inclusive, foi algo muito bom, porque eu apresentava o esporte, mas eu não era dessa área, né, do esporte. E aí eu precisava me vincular mais a outra área mesmo, que é do jornalismo, né? Então, foi bom eu ter me desassociado a minha imagem do Correio Esporte para poder focar no jornalismo. Inclusive, por um bom tempo eu não pude apresentar outros programas da casa porque achavam ainda que minha imagem estava muito associada a essa parte do esporte. Então demorou muito para apresentar um outro programa da casa, né? Porque aí hoje eu sou o substituto do Correio Debate, que é o de política, e do Jornal da Correio. Mas aí, por eu ter apresentado por tanto tempo, eles achavam que minha imagem estava muito vinculada a isso, né? Então foi bom eu ter saído para poder atuar na área que eu gosto mesmo, que é o jornalismo propriamente dito, né? Então, Aplaudio Vaia, Sérgio. Aplaudo demais, Serginho! Olha aí, Você é esclareceu. incrível. Ó, pra quem tinha dúvidas, ficou mais que Olha, claro. graças a Deus, eu nunca tive problema, nunca tive inimizade. Tanto ali dentro da TV Correio, pelo contrário, a equipe é maravilhosa. A equipe do jornal que eu trabalho mais, que é o Jornal da Correio, todo mundo incrível, todo mundo é amigo. E fora também, assim, com outras empresas, nada. Sempre me dei muito bem com outros colegas, com outros repórteres. A gente se ajuda muito nas pautas. Vocês que também vão para a externa, né? A gente, sempre que possível, que um chegou primeiro, tem as informações, repassa para o outro. Então, graças a Deus, eu nunca tive inimizade. Olha, mas para encerrar, Tá, eu não vou vamos lá. deixar, eu vou ter que aqui perguntar uma dica para quem está cursando jornalismo, que sonha, minha gente, tem esse sonho de TV, qualquer outra função da área de comunicação.
Fala pro pessoal, deixa uma mensagem, dá uma dica valiosa para quem quer começar. Tá certo. Bom, primeiro é aquilo que eu disse, assim, busque uma oportunidade de estágio na área que você quer. Se você quer trabalhar com um portal, seja com TV, com rádio, busque essa experiência que vai ser fundamental, porque a parte acadêmica é muito importante, mas tem que ter essa complementação, né? Tem que ter a vivência, tem que ter a prática. E aí também ajuda, né? Além de você complementar seu conhecimento da academia, vai ajudar a abrir portas, né? Ou seja, o pessoal ali daquela empresa, daquele veículo, essas pessoas vão estar conhecendo, né, seu trabalho, né? Vendo se você tem jeito, não tem, você vai se dedicando e vai conseguindo abrir portas, né? Foi assim que eu fui conseguindo crescer. Então, assim, busque primeiro essa oportunidade de estágio, jovem aprendiz, enfim. E observar. Eu aprendi muito dessa forma, como a gente já falou aqui no papo. Se você quer reportagem de TV, observa, assiste, acompanha muito os telejornais locais também. De rede é muito importante, mas o local porque você vai ter mais contato com a sua realidade. Como é que eu faço? Como é que é feita a matéria de política? Porque pessoal, tem gente que não conhece, você é repórter, né? Quando eu estou assim até viajando, estou lá na minha cidade, mas você é repórter de quê? De tudo. Tudo faz um pouco, né? Tudo faz pouco. Você vai para uma Assembleia Legislativa, cobre uma sessão, né, lá da Assembleia, então você tem que mergulhar no universo da política. Aí você vai, daqui a pouco você faz uma matéria de esporte, daqui a pouco você faz um jogo, você faz economia, e é assim. É variado, tá? Então tem que cada exatamente. Dia uma surpresa diferente. Cada dia uma surpresa diferente, por isso que eu sofri muito no começo. E aí observar como é que é conduzida, como é que é feita a matéria de futebol, como é que ele desenvolveu a matéria de economia. Começou com um personagem, começou com um especialista. É observar, né? E buscar ter realmente esse conhecimento prático que o mercado oferece, né? É isso mesmo, Simon. Agradeço demais a sua participação. Foi um prazer estar com vocês. Eu que agradeço, passou até rápido, viu? Luiton, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado. Deixa suas redes sociais para o pessoal te acompanhar. O meu é @Simon Cavalcante, Simon no modo brasileiro mesmo, SAIMON, Cavalcante com TI. Me segue lá no Twitter. No Twitter não. Twitter eu até tenho, mas eu não uso não. Não usa tanto. Mas o Instagram, né, tá mesmo, o Instagram por lá. pode me buscar que eu tô lá também.